Olá a todos os obreiros nesta manhã de domingo. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui, diretamente do Templo de Salomão. Eu quero ministrar uma oração em favor da senhora, do senhor, você jovem, que está aí com mal-estar, angustiado, afobado, triste, preocupado, ansioso ou irritado, devido às circunstâncias adversas, aos problemas da vida, às perseguições, a oposição à nossa fé. Estamos em uma guerra e graças a Deus pelas guerras, porque elas nos obrigam a depender de Deus, a usar a fé, a confiar, a praticar o que está escrito. Como disse o Deus vivo no Antigo Testamento, o meu justo viverá pela sua fé, e o Senhor Jesus depois reafirmou, né? O justo viverá pela fé. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, receba agora a força que vem do alto para você superar todas as limitações, toda dor, todo cansaço, sono, preguiça. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a nossa cabeça e remova a ansiedade, a irritação, a tristeza, a preocupação, o medo e a dor. Esteja ela sendo alimentada por uma bactéria, por um vírus, por uma infecção, inflamação. Coloque a mão sobre a dor, respire profundo e diga: todo mal, saia! Em nome de Jesus. Meu Pai, tome em tuas mãos esta meditação, todos que estão me acompanhando, desde a igreja, ou no carro, ou no trabalho. Meu Deus, sejam abençoados neste dia tão importante, o dia do Senhor, que haja salvação e vitória na vida daqueles que te servem. E você que concorda, diga amém. Dando continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 4, hoje iniciamos o capítulo 4, versículo 1, diz aí: amados, quer dizer, a gente foi amado não com palavras, mas com atitude. Jesus se dedicou, se entregou, e Ele espera ser amado por mim, por você, não com palavras, louvores, mas com dedicação, com entrega, com sacrifício. Esse é o amor que Deus espera de cada um de nós. Lembrando a todos que a palavra amor no original significa fidelidade, entrega, sacrifício. Não é amor de sentimento, de coração, é amor de entrega, de fidelidade, de sacrifício. Esse amor não apaga os problemas, as tribulações, as decepções, as injustiças que sofremos. Não apaga este amor. Como está escrito, nem as profundas águas, né, pode afogá-lo, nem o fogo consumi-lo, reduzi-lo a cinzas. E ele diz: não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse versículo é libertador, porque ele diz: olha, não creas a todo espírito, não seja infantil de crer em todas as pessoas que se dizem de Deus, que são de Deus. Não seja infantil na sua fé, aceitando apenas a fala da pessoa que tem uma boa palavra, uma boa fala, que tem um argumento persuasivo e acaba até convencendo as pessoas de que é de Deus, quando de Deus não tem nada. Essa é a verdade. Então ele diz: provai todo o espírito, não creais, a todo o espírito. Aquilo que as pessoas falam, não se crê em tudo que as pessoas falam. Você tem que provar com o quê? Com a conduta. Veja se o que a pessoa está falando condiz com a sua conduta, caráter, família. Olhe para o histórico desta pessoa. E se o espírito, quer dizer, com o que ela fala, não condiz com o que ela faz, então essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa ainda não foi transformada em filha de Deus, ainda é uma criatura, ainda que conheça as Escrituras Sagradas. E ele vai mais forte, diz: provai se os espíritos são de Deus. Temos que colocar à prova. Temos que colocar à prova as pessoas, os espíritos, as pessoas que se dizem de Deus. Quer dizer, o espírito aqui
no sentido de o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham, o que as pessoas, elas, na realidade fazem, é o que prova que são falsos ou verdadeiros. Por isso ele conclui, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mais do que nenhuma outra geração, mais do que todas as gerações, a nossa geração tem presenciado o cumprimento desta palavra. Falsos profetas, muitos falsos profetas têm se levantado dentre nós. Mas a gente os detecta como? Eles falam uma coisa e vivem outra. E ali está a prova de que você e eu não podemos colocar em risco a nossa fé, a nossa confiança, a nossa salvação, nos aliando, ou seguindo, ou crendo nessas pessoas, ou desenvolvendo uma amizade com essas pessoas, porque coloca em risco a nossa salvação e ainda os impede de serem salvos, de caírem na realidade, de despertarem para um fato. Eu tenho sido falso, eu tenho sido hipócrita, eu falo uma coisa e faço outra. Eu conheço as escrituras sagradas, mas eu não as pratico. Eu falo da Bíblia, mas eu não vivo. Eu falo da fé, mas eu não vivo pela fé. É isso que o Espírito Santo está falando. Porque já falsos profetas se têm levantado. Já muitos, devo corrigir, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo e vão se levantar antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus voltar para nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. Ele então permitirá com que os falsos profetas sejam revelados. Mas você e eu não temos que nos corromper, nem seguir os maus exemplos, nem ficar magoados, nem negar a fé ou retroceder para a velha vida ou nos desviar para a religiosidade ou para a incredulidade, não. Quando você e eu detectemos um ou muitos falsos profetas, a gente tem que pedir a Deus misericórdia da nossa alma, olhar para nós e orar por eles. Olhar para nós e orarmos por eles, para que Deus tenha compaixão deles e eles se arrependam e sejam salvos. Ele não para aí, ele diz mais: nisto conhecereis o Espírito de Deus, em letra maiúscula. É nisto que a gente sabe se a pessoa tem o Espírito Santo ou não. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quer dizer, toda pessoa que fala que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida e ela é serva, ele é servo, ele obedece, ele sacrifica, ele renuncia às suas vontades, inclinações, ele não cede para os problemas, para a corrupção, esquemas, incredulidade, vaidades, egoísmo, ele permanece fiel, o seu espírito permanece fiel a Deus, a Jesus Cristo, está escrito, porque ele confessa na sua carne que Jesus veio a este mundo e agora é a minha vez, é a sua vez de, na nossa carne, a gente confessar que Jesus Cristo veio ao mundo. Em outras palavras, ele se entregou por mim, agora eu me entrego por ele. É isso que significa esse versículo. Nisto conheceremos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Em outras palavras, repito, se eu creio que Jesus veio a este mundo em carne e osso e se entregou para fazer a vontade do Pai, e ele me concedeu o seu Espírito, e hoje ele habita em mim, para que eu então faça o mesmo, dedique a minha vida a Jesus, servindo a ele, negando a minha vontade, a minha carne, as minhas inclinações, como disse Jesus: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Aí está o sinal, os sinais de que não é um falso profeta, mas sim um verdadeiro servo. No versículo 3, ele conclui: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Quer dizer, todos aqueles que querem moleza, que querem viver um evangelho social, um evangelho Instagram, um evangelho Facebook, um evangelho redes sociais, sabe? Só de fachada, esses são falsos, disse. Aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Aqueles que não querem sacrificar suas vaidades, suas inclinações, suas vontades, suas tradições, suas manias, aqueles que não querem ceder para Deus, mas querem impor a sua vontade ao Altíssimo, estes, tá aí, ó, não são de Deus, não tem o Espírito de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, quer dizer, que se opõe a Cristo.
O espírito de Cristo é o espírito de servo, de dar, de obedecer, de confiar, de ir para cima e fazer valer a nossa entrega, a nossa comunhão, a nossa salvação, guardando assim o mais importante, que é a nossa salvação, a nossa consciência tranquila, limpa, em paz, diante de Deus e diante de nós mesmos, cumprindo com o que está escrito. Porque as obras provam isso. Ninguém vai ser julgado pela consciência, mas sim pelas suas obras, é o que está escrito. E as obras, as minhas obras, são segundo a palavra de Deus, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, reações. Então diz ele, o Espírito Santo, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo, do engano, o espírito da corrupção, da ideologia de gênero, o espírito da promiscuidade, o espírito do vício, da autodestruição, o espírito do egoísmo, do materialismo, o espírito da corrupção, da violência, o espírito da mentira, do ocultismo, do satanismo, do espiritismo, o espírito da destruição do casal por meio da infidelidade, do adultério, da promiscuidade. Esse espírito, que é o espírito do anticristo, está escrito, já agora está no mundo, ele está agindo, ele está avançando sobre o mundo, porque ele sabe que Jesus está voltando para buscar os seus. Por isso, o alvo deles são todos que são de Jesus, todos que são realmente de Cristo. Você é o alvo, eu sou o alvo do mal. Por isso, ninguém é mais tentado, perseguido, ninguém é mais bombardeado por maus pensamentos, por problemas e por dificuldades do que eu e você. Porque o mal sabe que você e eu, como de Cristo, que se somos, como está escrito, então a gente confessa Jesus, não apenas com a palavra, mas com o nosso caráter, com a nossa vida. Por isso, obreiro, colaborador, faça valer a sua fé, a sua espiritualidade, não ceda para a carne, não ceda para os problemas, não ceda para a oposição. Mantenha-se firme e forte, porque Deus é contigo e vai te usar, vai nos usar mais ainda. Deus te use neste dia para marcar a história do nosso Brasil, fazendo valer os nossos direitos constitucionais. Vamos levar as pessoas a votarem em homens e mulheres que não têm o espírito do anticristo, mas sim o espírito de Deus, o espírito de Cristo. Que Deus os abençoe e que esse dia fique marcado na nossa vida e na história do nosso país. Até o próximo domingo.